Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? 6h40, né? Vamos dar início, esperar o nosso palestrante ligar. Prontinho? Tô Tudo aqui. certo? Tudo certo, podemos começar. Pronto. Mais uma vez, gente, boa noite. Obrigado, viu, pela presença de todos que se inscreveram, né? E principalmente obrigado ao nosso palestrante, João Costa Júnior, né? Dr. João Costa Júnior, que se prontificou em estar aqui hoje, né? Dando essa palestra para a gente em prol do DA. Vou me apresentar e logo depois vou pedir ao João que se apresente, né? E aí podemos dar início à palestra. Né? Para quem não me conhece, me chamo Lucas Barbosa, estou como coordenador de eventos do Diretório Acadêmico de Agronomia, né, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E durante essa pandemia nós fizemos reuniões, né, e queríamos levar um pouco mais de conhecimento, né, tanto para os nossos discentes quanto para produtores e pesquisadores, né, que a gente tem contato. E aí veio a ideia de fazer palestras virtuais num momento tão conturbado como esse, né? E estamos aí. Então, a gente teve uma palestra, essa quinta temos outra com o Dr. João, na próxima temos outra também, certo? Pedir ao João que se apresente. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer ao DA, né, em nome aí do Lucas, pelo convite. Eu fico muito feliz, porque eu já fui presidente de diretório acadêmico, então eu sei como é que é a luta para ser de DA. E eu estou muito feliz, assim, para mim é sempre legal levar conhecimento e compartilhar conhecimento com os alunos. Eu adoro estar junto com alunos, apesar desse momento eu estar dentro de uma empresa, mas o meu sangue é de professor, então eu gosto de estar nesse momento, assim, independente se é com 1, 2, 3, 5 ou 3.000, como eu já palestrei para 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, para mim é uma felicidade muito grande de poder falar de um assunto que eu escolhi como propósito de vida, que é a zootecnia de precisão. Rapidamente falando sobre a minha formação, em 1 minuto, porque se eu parar, eu acho que eu parto do seguinte princípio, que é tudo papel, porque a vivência é muito mais importante do que a formação no diploma. Tem pessoas que têm diploma e não têm vivência, e tem pessoas que têm vivência e não têm diploma. Então, eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado pela Universidade Estadual de Maringá, onde eu fiz na área de nutrição de ruminantes, com búfalos. O doutorado eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de zootecnia, mas com foco em inovação tecnológica. Aí eu trabalhei com predição de parto e de predição de parto e de comportamento de parto em vacas holandesas, e a tese ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Colorado State University, no Colorado, em Fort Collins, e lá eu fiquei 1 ano, voltei, fui fazer um pós-doc na Embrapa Gado de Corte, na área de zootecnia de precisão, com o Dr. Pedro Paulo Pires, com foco na área de bovino de corte, e fiquei 1 ano e meio, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desenvolvi a pesquisa lá. Depois eu recebi um convite para ir para Brasília, para trabalhar com conservação de recursos genéticos na área de modelagem de espécies que estão entrando em extinção, espécies zootécnicas que estão entrando em extinção. Sim, existem espécies zootécnicas que estão entrando em extinção. Por exemplo, o bovino curraleiro, o gado curraleiro. Então, fiquei lá 1 ano e meio, lá em Brasília fiquei 1 ano, e aí na sequência eu fui para algumas instituições ministrar aula, fui para a FASU em Uberaba, trabalhar como coordenador e pesquisador, coordenador de inovação, tecnologia e pesquisa, e na sequência eu voltei para o Espírito Santo, que eu não acabei não falando, eu sou nascido no Espírito Santo, sou filho de pai baiano, então meu pai é a família da região ali de Porto Seguro, e agora, por último, nesse último ano, 2019 para 2020, né, mais inicialmente 2020, eu vim para Intergado para trabalhar como pesquisador científico, como eu estou atualmente até agora, em agosto.
A minha experiência é basicamente na área de inovação tecnológica, zootecnia de precisão e um pouco na área de nutrição. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre zootecnia de precisão de uma forma superficial, porque a zootecnia de precisão, eu vou mostrar para vocês que ela é um universo gigantesco, que muitas pessoas pensam são ferramentas, e na verdade eu vou mostrar para vocês que tem muito mais do que apenas ferramentas, que muitos pesquisadores falam que usam zootecnia de precisão, mas na verdade usam as ferramentas da zootecnia de precisão, que é a mesma coisa de uma pessoa que trabalha com estatística, que é o estatístico, e o que usa ferramentas estatísticas para poder rodar um determinado dado. Ele não é estatístico, ele só usa para rodar aquela informação ali, mas ele não é um estudioso da estatística, né? Eu me considero um estudioso da zootecnia de precisão, não sou uma pessoa que usa uma ferramenta A, B, C ou D. Então, essa é a minha formação e o que eu faço hoje, além de também adorar vida geek, mundo nerd e meus cachorros que estão aqui atrás de mim, dormindo aqui agora, nesse momento. Bom, massa. Obrigado pela apresentação, João. Só para informar como é que é a dinâmica aqui, como funciona, né, geralmente as palestras. O palestrante, né, faz a apresentação, as perguntas a gente deixa por final. Quem tiver perguntas pode jogar no chat, né? Hoje a gente está contando com a presença aqui também da nossa assessora da coordenação de eventos, Maricelma, e aí ela vai ficar responsável de fazer a leitura das perguntas, certo? Aí fica tudo por final, aí eu peço que os participantes deixem o microfone fechado, né? Caso lá no final queira fazer pergunta, além do chat, pode abrir, né, e falar. Hoje aqui, João, a gente está contando tanto, a gente atingiu o público que a gente queria, né? A gente está contando tanto com produtores, como estudantes, como com pesquisadores, certo? Perfeito. Tá bom? Aí, jogo duro, pode iniciar, quando quiser. Perfeito, viu? pessoal. Gente, para mim é muito estranho, apesar de eu amar tecnologia, é a segunda palestra que eu estou ministrando nesse formato online. E eu sou uma pessoa, como bom filho de italiano, eu me comunico com as mãos. Então, para mim é um pouco estranho estar falando sozinho aqui e não ver vocês, como está a reação de vocês. Então, eu gostaria de quem pudesse, se puder, deixar a câmera aberta, porque eu gostaria de olhar para vocês. Quem puder deixar, não tem problema. Se for atrapalhar a internet, aí deixa a câmera fechada. Mas se não for atrapalhar, só desliga o microfone e deixa a câmera aberta. Porque é muito ruim para nós aqui estarmos falando e não ter a câmera aberta para ver vocês. Então, a gente não consegue saber a reação e como vocês estão se comportando. Então, quem puder deixar a câmera aberta, por gentileza, deixe, que vai ser ótimo para mim, para eu ver a reação de vocês no decorrer da palestra, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente, para a gente não demandar tanto tempo. Deixa eu só ajeitar aqui, começar no primeiro slide, cair no quebra-surpresa. Cadê o slide? Peraí, cancelar. Deixa eu compartilhar novamente. Uma janela. Por que ele não está aparecendo? Ele está, né? Tá. Tela inteira. Não é janela. Não sei por que não está aparecendo o meu slide. Ele estava aparecendo antes, agora não está aparecendo. Deixa eu fechar, deixa eu colocar ele numa tela. Aí eu vou colocar ele na... Deixa eu ver se ele vai... Rapidamente, pessoal. Agora foi. Agora apareceu. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, João. Pelo menos aqui para mim apareceu. Perfeito, então. Pessoal, a gente vai falar sobre pecuária de precisão ou zootecnia de precisão. Eu coloquei o termo pecuária de precisão foi meio indutivo mesmo, para a gente poder discutir sobre isso. E vai ser pecuária de precisão, né, do campo ao computador. E aí, minha apresentação, a gente vai começar, eu vou passar um roteirinho para vocês do que nós vamos fazer. Basicamente, nosso roteiro vai ser trabalhado dentro de alguns pontos
que é o primeiro ponto, a gente vai trabalhar com descobrir o que é a zootecnia de precisão, depois tentar entender como ela é construída dentro desse contexto do universo da zootecnia, depois construir isso de uma forma que a gente consiga encaixar ela dentro das diferentes áreas que nós temos de conhecimento. Claro que eu vou conseguir, devido ao tempo, não vou conseguir dar enfoque em todas as áreas que nós temos, mas eu vou tentar falar da melhor forma possível. E, por final, nós vamos inovar aí e mostrar o que nós temos de inovação tecnológica dentro da área. Claro que eu vou fazer uma abordagem de alguns tópicos que a gente vai trabalhar. A primeira parte que eu gostaria de falar para vocês é começando por esse slide, que é muito interessante, que a gente comenta sobre, para poder entender sobre zootecnia de precisão, sobre entender sobre precisão, a gente tem que primeiro entender sobre o que é tecnologia. A tecnologia, ela é um ponto-chave, ou ela é o alicerce para que nós consigamos entender sobre zootecnia de precisão. E aí, eu queria que vocês abrissem rapidamente o microfone de vocês, todos aí, e me falassem aonde, dentro dessas imagens aqui, nós temos um fogo, isqueiro e um conjunto de pedras, e ao olhá-las, se alguém poderia me dizer aonde está a criação, aonde está a tecnologia e aonde está a inovação tecnológica? Alguém poderia dizer para mim? Alguém poderia citar, pelo menos tentar falar? Vamos lá, gente. Sem medo, pessoal, a gente vai interagir. Bastante. Ninguém vai falar? Então tá. Vocês vão quebrar. Perdão. Hã? Como foi mesmo a pergunta? É que eu não... Dessas três imagens, qual que é? Nós temos o fogo, o isqueiro e nós temos um conjunto de pedras. Qual delas, qual que é a criação, qual que é a tecnologia e qual que é a inovação tecnológica? A criação seriam as pedras, né? Que a partir delas você teria o fogo, que é a tecnologia, e a inovação tecnológica, o isqueiro, já é um avanço de fazer fogo, né? De como fazer fogo. Perfeito. Em partes. Você acertou 33% da questão. O isqueiro está certo. O isqueiro é inovação tecnológica. Pode fechar os microfones. Vou explicar para vocês. Pessoal, tecnologia, quando a gente vai falar sobre tecnologia, a tecnologia ela foi criada no mundo, ela está no mundo desde quando o mundo é mundo, desde quando nós começamos a utilizar tudo que existe no mundo, nós humanos. E ela vem com uma proposta de criar alguma coisa. No momento aqui, eu coloquei a coisa mais antiga que nós temos, uma das coisas mais antigas que nós temos é a criação do fogo, o surgimento do fogo. Né? O fogo inicialmente surgia através de raios e depois começou-se a criar o fogo através de ferramentas diferentes. As primeiras ferramentas que nós tivemos foi o uso das pedras. Então, e depois nós tivemos avanços que chegou até hoje, nós consegue obter fogo, na verdade não o fogo, né, mas o calor através do aquecimento sem a necessidade do fogo, né, então, através de indução calórica. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Nós temos, aqui nessa situação, nós temos o fogo, que é a criação, o que nós queremos criar, o que nós queremos fazer surgir, aparecer, obter. Isso que é a criação. No caso aqui vai ser o fogo. Como eu vou fazer esse fogo surgir? Nós vamos ter várias possibilidades. Nós podemos andar com 2 pedras no bolso, e essas pedras podem ser utilizadas em momentos oportunos, eu vou ficar batendo, tal como o pessoal fazia na época, há 10 mil anos atrás, ou nós podemos utilizar uma inovação tecnológica, que no caso é o isqueiro, que aqui ele vai carregar vários atributos técnicos que vão fazer com que surja o fogo de uma forma simples, fácil, eficiente, eficaz e econômica. Então,
Estão vendo que eu estou falando para vocês? Tem vários fatores que são importantes. Simples, fácil, eficiente, eficaz, prático e econômico. Então, são todos fatores que são importantes. Então, aqui no caso, nós temos o fogo, que vai ser a criação, as pedras, que vão ser a tecnologia, e no caso, o isqueiro vai ser a inovação tecnológica, que o isqueiro, ele é a evolução dessas pedras, tá ok? E aí, pensando nesse contexto, a gente traz um outro universo, esse outro universo aqui, onde nós temos duas tecnologias ou duas inovações tecnológicas, que vai depender do ponto que nós estamos partindo dentro da cronologia do mundo. Se nós partimos do princípio que partir como inovação tecnológica o telefone, um smartphone, nós podemos considerar o lápis aqui, a forma de escrita, porque aqui nós temos duas formas de escrita, né? Uma é pela digitação e a outra é pela escrita à mão através do lápis. Aqui vai ser uma inovação tecnológica e aqui vai ser uma tecnologia, tá ok? Não é uma técnica ainda, vai ser uma tecnologia. A tecnologia que nós temos aqui é uma tecnologia de processo, que eu vou explicar para vocês depois o que é. Então, aqui é uma forma que nós temos. E o que faz essa tecnologia saltar para essa outra tecnologia aqui? Nós temos um ponto que é crucial para que uma tecnologia tenha um salto e torne-se uma inovação tecnológica. Para isso acontecer, nós precisamos ter um ponto muito importante: believe, acreditar. Nós temos que acreditar naquela tecnologia, acreditar que aquela tecnologia pode ser melhorada, acreditar que aquela tecnologia pode ser aprimorada e acreditar que aquela tecnologia é viável para aquele contexto onde eu vou trabalhar. Então, basicamente, é isso que nós temos os conceitos de tecnologia, para que vocês possam entender. E aí eu trouxe agora o conceito que se encontra, né, nos livros, né, nas referências, que a tecnologia, basicamente, é uma teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Olha que interessante, ó. A tecnologia, dentro da tecnologia, nós temos a técnica, o processo, o método, meio ou instrumento. Então, quando fala assim, tecnologia é igual técnica, não. Você pode ter dentro de uma tecnologia, você pode ter uma técnica, mas nem toda técnica vai ser uma tecnologia. Nós podemos ter um processo que a tecnologia pode ter embutido nele um processo, mas nem todo processo vai ser uma tecnologia. Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça, e assim por diante. E é isso que é importante. E quando você entende o que é tecnologia, o que eu quero falar para vocês é que não importa a zootecnia de precisão, qual tipo de tecnologia você vai trabalhar. Se você conhece, ou tem muito claro na sua cabeça, quais são o que é o conceito de tecnologia, você não vai passar por nenhum problema de adotar determinadas tecnologias, porque as tecnologias são mutáveis, elas mudam com o passar dos anos, como vocês podem ter observado no caso do telefone. Quem diria que na década de 90, nós ficaríamos com aquele telefone que nós utilizamos, que era o famoso tijolão. Imagina se as pessoas tivessem se apreendido ou agarrado naquela tecnologia, falado, não, nós não temos mais o que evoluir, nós vamos ficar com isso aqui é suficiente. Nós estaríamos até hoje trabalhando com aqueles tijolões, fazendo ligação de um lugar para o outro, né? Só que a curiosidade, a vontade, a observação fez com que as pessoas inovassem aqueles processos. Então, nós observamos hoje que existem várias tecnologias que, ao olhar para o passado, ela não haveria possibilidade de existir. E hoje ela existe. Por quê? Ela surgiu de alguma base que naquele período do tempo lá atrás era uma inovação tecnológica. Então é interessante ressaltar para vocês que tudo que é uma tecnologia hoje, em algum tempo no passado, ela foi uma inovação tecnológica. Porque você tem que sempre observar no momento do tempo.
qual o momento de tempo cronológico você está utilizando isso? O lápis vai ser uma inovação tecnológica? Depende. Se você considerar o lápis na virada do século XVIII para o século XIX, sim, ele foi uma inovação tecnológica. Mas hoje, ele é uma tecnologia. Hoje, a inovação tecnológica é os telefones, smartphones, por exemplo. Hoje, nós já temos, por exemplo, os óculos da Google. São novos formatos, são inovações tecnológicas. E aí, nós vamos trazer, a partir desse pano de fundo que a gente colocou, para vocês poderem entender sobre tecnologia, eu vou trazer para vocês uma parte agora trazendo para o nosso contexto da pecuária, da produção animal. Isso daqui, para quem não conhece, é uma bomba de sucção, tá ok? Uma bomba de sucção que é utilizada em várias áreas, na área da mecânica, na área da produção, em diferentes contextos. E essa daqui é uma outra bombinha de sucção, né? O nosso bezerro, ele não deixa de ser uma bomba de sucção também. Para ele poder extrair o leite do úbere e da vaca, ele precisa de trabalhar com o processo de sucção do leite, tá ok? E aí entra um ponto. O que faz surgir a inovação tecnológica? O que eu acho muito interessante quem trabalha com inovação tecnológica ou com tecnologia, ou com adoção de tecnologias, é o observar, é o olhar com uma forma diferente. Você olhar, falar, interessante, o bezerro está succionando o úbere da vaca. Será que existe alguma forma de eu conseguir fazer isso sem a necessidade de utilização de bezerro? Aí que entra a inovação tecnológica. Porque aqui, pessoal, não comentei, mas aqui não deixa de ser uma tecnologia. Ele succionar o leite, se a gente for pensar, é uma tecnologia que ele criou. Adaptação da espécie, né? Dos mamíferos. E aí a gente pensa, o que é a inovação tecnológica? A inovação tecnológica é toda novidade implantada pelo setor produtivo por meio de pesquisa. É aquele momento que você olha, você vai pesquisar, olhar, investir. Aqui é muito importante a gente ressaltar isso, investimento, não é só investimento financeiro, mas investimento intelectual, investimento de tempo, para que você consiga produzir um novo produto, né, ou um produto aprimorado, que ele vai ser mais eficiente para aquele processo produtivo que você está trabalhando. E aí eu vou lançar já uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Se a gente for pensar, será que vocês conseguiriam criar inovações tecnológicas já na faculdade? Pensem sobre isso e a gente vai discutir sobre isso no final da palestra, tá ok? E aí, somando um curioso, obviamente, uma pessoa que foi extremamente curiosa e ela foi desafiadora com ela mesma, o que ela fez? Juntou duas tecnologias, observou dois aparelhos, dois processos e criou o quê? A ordenhadeira. Ele basicamente juntou um aparato mecânico com um aparato mecânico fisiológico, no caso o bezerro, e aí surgiu a ordenhadeira mecânica. E aí fala, poxa, mas foi daí que surgiu? Sim, foi dessa observação. Como eu consigo utilizar uma técnica ou uma tecnologia ou outra, fusioná-las para que possa surgir uma inovação tecnológica. E aí eu trago outro exemplo para vocês. Somando esses dois aqui, abram de novo o microfone. O que vocês acham que pode surgir daqui? Vamos lá, pessoal? Boa pergunta. Isso daí vocês têm muito comum no dia a dia de vocês. Quem trabalha com avicultura tem muito comum. Aqui, ó. Bebedouro. O nosso bebedouro Nippon. Que é aquele... O que o nosso pesquisador fez, ou o nosso estudioso fez? Ele observou a forma como a galinha bebe água, a forma como pode a água ser liberada, e aí fez o quê? Criou o bebedouro Nippon. Então, esse bebedouro aqui é criado da fusão desses dois contextos aqui. E aí, pessoal, é muito interessante, porque você pode observar coisas que vão acontecendo dentro da fazenda e falar, poxa, isso aqui daria para poder... Hoje eu acabei de... É que eu não consegui baixar, mas hoje eu vi um vídeo de um cara que criou uma tecnologia simples para poder esvaziar bebedouros nas fazendas, sem precisar de ficar lá passando balde, né, para poder tirar água.
basicamente é um cano que ele trabalha com gravidade. E ele consegue esvaziar os bebedouros, né? Para que, de forma simples, utilizando basicamente 3 caninhos. Então, ele observou ele teve todo o conhecimento, né, básico, mas a observação, e aí criou uma tecnologia, uma inovação tecnológica para aquele contexto. E aí entra um ponto que é importante. Se ficou claro para vocês, se não ficou, me pergunte depois, tá, pessoal? E também, quebrando um pouco o protocolo, com relação à apresentação, se vocês por acaso tiverem dúvidas nas partes, vocês podem me interromper aqui e podem fazer a pergunta, tá? Alguém ficou com dúvida com relação do que é tecnologia, do que é inovação tecnológica e do que é criação? Se alguém tiver, por favor, já pode abrir o microfone aí e perguntar, que aí eu comento novamente, tá ok? Se não, eu dou continuidade, que eu acho melhor, que aí a gente vai construindo conhecimento, tá bom? Se por acaso tiver, pode me interromper, tá, pessoal? Sem problema. Desculpa, Lucas, eu quebrar o protocolo, mas eu acho melhor. Não que isso. Fique à vontade. Certo. Se ficar melhor para você essa apresentação, pode ficar à vontade. Perfeito. E aí, pessoal, a gente entendendo esse conceito, esse pano de fundo do que é tecnologia, pessoal, aqui eu só dei uma pincelada com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o mundo da tecnologia, não é olhando os vídeos da apresentação da Apple, não, tá? Vocês têm que consultar o Manual de Oslo. Manual de Oslo. O-S-L-O. Manual de Oslo. Ele está disponível na internet, vocês podem baixar. Lá tem toda a parte teórica do que é tecnologia, nas diferentes áreas do conhecimento e aplicações que nós temos no mundo, tá bom? Dando continuidade. A partir do momento que a gente entende sobre tecnologia, entra um outro ponto, que é aí que nós chamamos, isso aqui eu não consegui encontrar alguma referência, então eu acabo me autorreferenciando, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E eu acabei denominando como escada tecnológica. O que seria a escada tecnológica? Quando a gente pensa na fazenda, nós temos uma infinidade de tecnologias que se encontram na fazenda, né? Nós temos tecnologias para todo canto. Se você tiver um bom olho, uma boa observação, você vai conseguir identificar a tecnologia desde o momento que o animal, antes do animal nascer, até na hora que a carne está na gôndola para ser vendida. E aí o que acontece? Nós temos a tecnologia mais simples que nós temos, que é do primeiro passo que nós damos na escada tecnológica, que essa escada, o que ela é? É a subida que você vai tendo e avançando para que você consiga chegar no maior patamar de eficiência, eficácia, produtividade, qualidade, todas as variáveis que são positivas dentro do sistema de produção que nós buscamos. E aí, o que nós temos? A primeira de todas as tecnologias, que é a mais simples, a mais barata, a mais fácil de se trabalhar, que não necessita altos custos para ser implantada, são as tecnologias de processos. E aí, eu coloquei um exemplo aqui, isso aqui é uma foto que eu tenho da época que eu estava nos Estados Unidos, fazendo a pesagem do gado lá em Wyoming, que é um estado ao norte do Colorado. Eu estava com o meu professor, que é o pesquisador que está ali de costas ali, o professor Jack Witter, e foi ali que eu me antenei do que é tecnologia de processo. Aqui nós temos uma balança móvel, eles têm essa balança móvel, que é uma tecnologia de produto, mas eles tinham um processo dentro desse produto, dentro dessa tecnologia de produto. Qual era o processo? Eles tinham toda uma sequência, uma lógica, uma técnica utilizada para que as pesagens fossem feitas de forma rápida, eficiente e extremamente eficaz, né? Que os dados fossem acurados. E aí, o que eles utilizavam? Basicamente, era como se movimentava o gado e como o gado estava distribuído dentro da fazenda. Então, era tecnologia de processo. Eu vou explicar um pouco mais sobre tecnologia de processo para vocês. E aí nós temos uma outra, que é o que acontece? A partir do momento que eu consigo utilizar todas as minhas tecnologias de processo, tá tudo, eu adotei todas as tecnologias de processo possíveis, eu não tenho mais o que melhorar nos meus processos.
vai chegar num ponto que a sua produtividade vai parar. Você não vai conseguir avançar a partir disso daí. Você não vai conseguir ter melhorias na rentabilidade, melhoria no lucro. O que você vai ter que começar a fazer? Você vai ter que dar, para você subir essa escadinha e ir para o próximo tópico, aumentar um pouco mais a sua produtividade, você vai ter que começar a fazer o quê? Adotar tecnologias de insumo. Insumo. As tecnologias de insumos, né? Quais são as tecnologias de insumos? São todos aqueles insumos, produtos, né, que vão entrar dentro do sistema e vão dar suporte para o seu processo. Por exemplo, aí entra o insumo, pessoal, é aquilo que não vai ter durabilidade dentro da fazenda. O insumo é que não tem durabilidade. Uma ração, ela não tem durabilidade, ela não vai durar 20 anos, 30 anos. Pode durar uma semana, 2 semanas, se você comprar uma quantidade elevada de sacos de ração e estocar. Mas ela não tem uma durabilidade igual tem uma balança, igual tem um bolos intraruminal, igual tem um caminhão, se você utilizar um caminhão para transportar os animais. A vacina, por exemplo, ela é uma tecnologia também de insumo. Você utiliza ela uma vez e pronto. Se você quiser de novo utilizar essa tecnologia, você vai ter que fazer o quê? Comprar ela novamente. Ela é um pouco mais cara do que a tecnologia de processo, mas ela ainda não é tão elevada e ela começa a melhorar. E aí vamos começar a juntar processo com insumos. Imaginem vocês uma fazenda onde vocês têm uma área com 10 hectares, né? 10 hectares. Nesses 10 hectares, nós trabalhamos com um sistema extensivo de bovinos, e aí você começa a pensar na possibilidade de trabalhar com piqueteamento ou pastejo rotacionado. A partir do momento que você adota o pastejo rotacionado, o que você está fazendo? Você está começando a mudar o seu processo. Porque o seu processo qual que era? Pastejo a campo aberto, sem divisão de piquetes. O seu processo era esse. A partir do momento que você cria os piquetes, você está fazendo o quê? Você está criando um novo processo de movimentação desses animais dentro daquela área. Para fazer isso, o que você vai ter que ter? Você vai ter que adquirir insumos. Quais vão ser os insumos para aquilo? Vai ser a cerca, vai ser basicamente a cerca elétrica ou a cerca de arame. Ou aí fala assim, João, mas a cerca ela entra como insumo? Depende. Você pode utilizar, porque tem algumas tecnologias que elas podem ser tanto insumos quanto produto, né? Elas ficam meio que transitando ali dependendo do contexto. Claro que tem umas são bem definidas. Por exemplo, a ração é uma tecnologia de insumo. Já, por exemplo, a balança é uma tecnologia de produto, entendeu? Mas, por exemplo, a cerca, ela pode ser tanto uma tecnologia de produto, se você, por acaso, tiver uma cerca de braúna, que hoje nem pode se ter mais, ou eucalipto tratado, que vai durar 10, 15 anos dentro da fazenda. Então, ela entra como uma tecnologia de produto. Mas só que o interessante é que quando você muda esse processo, você começa a ter saltos ali dentro do seu sistema. E aí, cheguei no limite onde as tecnologias de processos e insumos já não conseguem suprir mais. E para eu subir o próximo nível da escada, aí eu vou ter que adotar o quê? As tecnologias de produto. Aí que eu vou trabalhar com a tecnologia de produto. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, o nosso produtor, ele começa por onde? Ele não começa pelos processos. Ele já quer começar por aqui, ó. Ele quer começar a melhorar todos os produtos que ele tem. E isso é extremamente caro. Ele acaba desistindo de adotar tecnologia. E existe uma informação que mostra que se as fazendas melhorassem 40%, se as fazendas adotassem as tecnologias de processo, elas melhorariam 40% da rentabilidade. O que eu estou querendo dizer? Só alterando os processos e adotando tecnologias de processos, nós conseguiríamos melhorar em até 40% dentro do sistema de produção. Olha que interessante essa informação, olha que interessante esse dado. Nós conseguimos ter quase que o dobro, né? 20 a 50% de melhoria dentro do sistema, só melhorando o processo, sem precisar de adquirir insumos, sem precisar de adquirir tecnologia de produtos. Ou talvez adquirir, mas de forma bem simples, não tendo elevados gastos. Tá ok? E aí, o que acontece? Um ponto que a gente tem que observar é que, de acordo que você vai subir na escada, você vai tendo
um aumento aí do investimento. E aí você tem que entrar na fazenda, você como técnico, tem que olhar a fazenda e fazer o diagnóstico, observando o quê? Que processos estão funcionando dentro dessa fazenda? O que eu posso melhorar de processo primeiro, antes de virar para ele e falar, não, você tem que comprar uma ração de melhor qualidade. Não, talvez não é a ração de melhor qualidade que ele tem que melhorar naquele primeiro momento. Se ele comprar ração de melhor qualidade, se ele não está, por exemplo, fazendo um bom dimensionamento do seu piquete, ou, por exemplo, trazendo para a avicultura. Se ele, por exemplo, ao invés de fazer a movimentação das cortinas durante o dia dos galpões, ele faz de forma errada. Ao invés de ele baixar a cortina no horário correto para diminuir a temperatura interna ou aumentar a temperatura interna na hora que ele sobe a cortina, ele faz isso no horário errado. E ele acaba alterando o quê? Alterando a mortalidade dos animais, das aves. E aí, o que eu estou fazendo? Eu tive que comprar uma cortina nova? Não. Eu tive que comprar iluminação? Não. Eu só tive que fazer o quê? Alterar a forma como eu estou fazendo o processo de abaixar e levantar as cortinas dentro do galpão, para que não haja problema, diminua a mortalidade. Que talvez é um processo simples que você tem que alterar, tá ok? E aí a gente pensa, o que isso tem a ver com a pecuária? Né, se a gente for pensar isso tudo. Basicamente, quando a gente pensa na pecuária, a adoção de tecnologias, ela entra basicamente para otimizar os processos produtivos. João, então quer dizer que eu só melhorar as tecnologias de processo, já estou melhorando tudo? Não, não melhora. Quando você compra uma tecnologia de produto, quando você compra uma tecnologia de insumo, você está sempre buscando o quê? Melhorar os seus processos, tá ok? Que não é tecnologia de processo, está melhorando o seu processo. A tecnologia de processo é toda aquelas ferramentas, elas são mais não visuais, que você vai utilizar para que melhore os processos dentro da fazenda, tá ok? E sempre no final, buscando uma melhoria da rentabilidade. Ok? E aí o que acontece? Entra um ponto que é muito importante. O salário mínimo, né? Se a gente for observar, ele teve um aumento aí de quase 65% de 2010 a 2016. Eu vou até atualizar esse slide depois, que girou mais ou menos esse aumento aí, de 65%, 70%, né? O aumento do salário nos últimos anos. Não estou falando a valorização do salário, mas o aumento é a monetização desse salário. E isso representa quase 18% dos custos operacionais da pecuária de corte nacional. Esse aqui é um exemplo para vocês poderem entender. O que eu estou querendo mostrar com esse slide? É dizer que, hoje, um dos grandes gastos que nós temos é com mão de obra dentro da fazenda. Aí você pode falar assim, João, então você está querendo dizer que eu tenho que mandar embora as pessoas quando eu adoto tecnologia? Não, não é isso. O que eu estou querendo é criar novos locais de trabalho para essas pessoas. Ao invés de eu contratar esse peão aqui para fazer a movimentação do gado dentro da fazenda, ele vai fazer isso aqui de uma forma muito com menos tempo e vai utilizar o cérebro dele, que é extremamente magnífico, para fazer ações muito mais inteligentes do que só mecânicas. Ele não vai fazer igual quem aí já viu o filme do Charlie Chaplin, né, Mundo Moderno, né, Tempos Modernos, vai ver que ele vai ficar só apertando o parafuso. Ele vai tentar entender como funciona aquele sistema e talvez, ao invés de ele tocar o gado, pode se utilizar, por exemplo, hoje existem fazendas que trabalham com drones e com robôs que tocam um gado e ele faz o quê? Só monitora isso de dentro de uma sala, observando como é que está o comportamento do gado, analisando os dados de comportamento do gado. Então, você vai criar novos locais de trabalho que sejam muito mais eficientes. E ele vai gastar menos tempo nesse processo aqui e gastar mais tempo num outro processo que é o quê? A análise dos dados, interpretação das informações que são geradas dentro da fazenda para a tomada de decisão. E aí, avançando, o que nós temos aqui? Nós temos a adoção de tecnologias. E aí tem uma pesquisa que foi feita lá no ano 2000 que mostrou que fazendas que adotam tecnologia conseguem melhorar em até 50%, diminuir os custos, né, em até 53%. Então, se for olhar, olha o quanto você consegue reduzir adotando tecnologia. Isso em relação àquelas fazendas que têm baixa tecnologia. Então, gente,
Falar que adotar tecnologia é caro, não é. Ela é barata. O problema é que nós temos que investir. Investir tempo, investir dinheiro e investir também em pesquisa, em estudo. E dentro da fazenda você pode fazer pesquisa, você pode fazer estudo. Não vai ser um estudo que vai ser publicado numa revista, numa Journal Animal Science, mas você consegue ter informações para poder gerar resultados para a sua tomada de decisão. E aí, explicando isso tudo, nós vamos agora entrar dentro da zootecnia de precisão. E o que seria a zootecnia de precisão, pessoal? Quando a gente pensa em zootecnia de precisão, a gente jogar lá no nosso Mestre dos Magos, no Google, nós vamos ter uma infinidade de palavras que vão estar relacionadas com a zootecnia de precisão. Nós temos tecnologia, inovação tecnológica, ciência, intensificação, inovação, otimização, robótica, mão de obra, processo, reprodução, GPS, nutrição, chip, RFID. Nós temos uma infinidade de palavras aqui, algumas vocês conhecem e outras talvez vocês não conheçam. Mas, de todas elas, tem uma que o pecuarista vai sempre bater o olho. Ele sempre vai querer que ela vai dar resultado para ele. De todas, é essa daqui, otimização. O pecuarista, ele quer otimizar os processos dele. Ele quer fazer com que a fazenda seja o mais rápida possível, ela seja o mais otimizada possível, que ela tenha a maior rentabilidade, tendo o menor gasto possível, tá ok? Então, isso que é legal, você trabalhar no processo de otimização, e é isso que você tem que trazer. Essas informações que estão para trás aqui, é o que vai estar no seu conhecimento, vai estar aqui com você. Mas o que você tem que trazer para o pecuarista é falar, olha, a tecnologia vai otimizar o seu processo. Pode ficar tranquilo, adote essa tecnologia que ela vai te trazer uma melhor rentabilidade. E mostrar isso em números. E aí, o que nós temos como informação? Né? A otimização, basicamente, é o ato de tornar ótimo ou ideal, extrair o melhor rendimento possível do que concerne a qualquer atividade. Então, aqui é o conceito de otimização. E aqui nós temos um exemplo do que é a otimização. Se vocês forem olhar, olha esse conceito que interessante. Nós tínhamos aqui, antigamente, nós tínhamos, para ter uma biblioteca, igual tem a minha aqui atrás, nós tínhamos, a minha, por sinal, está bem pequena, eu tenho que dar uma renovada nela, a gente tem os livros, dentro de uma sala igual essa que eu estou, você poderia colocar em torno de 1.000 livros, 500 livros dentro de uma sala. Hoje, num simples celular, smartphone, você consegue colocar esses mesmos 1.000 livros dentro desses smartphones. Isso é otimização, tá ok? E aí, a partir desse conceito, nós vamos levar isso para a pecuária, que eu sempre gosto de fazer essa analogia. Aqui, pessoal, olhando, vocês acham que nós estamos com uma tecnologia ou uma otimização bem feita com esse gado aqui? Com certeza não. Esse gado aqui foi desmamado com em torno de 7, 8 meses, e olha o score corporal desse gado. Ele está magro. Então, a otimização dele não foi bem feita. Você teve um investimento altíssimo para resultar num produto de baixa ou média qualidade. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar formas que melhore isso e você consiga chegar a esse tipo de produto aqui ou animal. Olha a qualidade deste bezerro. Esse bezerro, ele está extremamente, os processos tecnológicos foram extremamente otimizados. Aqui, pessoal, e tem como numerar isso. Se vocês me perguntarem quantas tecnologias foram alocadas para que eu obtesse esse bezerro aqui, eu posso dizer para vocês, 234 tecnologias. Desde o momento que o embrião da mãe dele foi escolhida para virar uma bezerra, para virar novilha, nascer ele, até o momento que ele vai ser desmamado. 234 tecnologias. Então, nós temos uma infinidade. Aí você entra em processo, insumos e produtos que vão ocasionar. E aí, como chegaremos a este nível de eficiência? Aí que a gente vai começar a trabalhar com a zootecnia de precisão. E a zootecnia de precisão, eu gosto muito de trazer os termos em inglês para facilitar para vocês na hora da pesquisa, é Precision Livestock Farming. A zootecnia de precisão em inglês significa, né, traduzindo aqui para o literal, é como se fosse
a precisão do manejo da fazenda, tá ok? A precisão do manejo da fazenda, a precisão do gado da fazenda, a precisão do sistema de produção da fazenda, tá ok? Você trazer precisão para aquele sistema. E aí, é um conceito que eu gosto muito de utilizar, que é um dos grandes pesquisadores mundiais na área de isotecnia de precisão, que é o Berkman, Daniel Berkman. Ele é da Europa. Eu considero ele como um dos pais da zootecnia de precisão atual, né, moderna, que basicamente ele trabalha com sistema de gestão baseado no contínuo monitoramento e controle em tempo real. Olha que interessante, ó, sistema de gestão baseado no contínuo monitoramento e controle em tempo real da produção, reprodução, saúde e bem-estar animal nos diferentes pontos da cadeia produtiva. Prestem atenção, gente, nós temos palavras-chave extremamente importantes aqui. Gestão, monitoramento ou controle em tempo real. Então, zootecnia de precisão, para ser zootecnia de precisão, eu tenho que ter esse controle e monitoramento em tempo real. Existem muitas fazendas que falam, eu trabalho com zootecnia de precisão. Ele não trabalha, ele trabalha com uma inovação tecnológica. A zootecnia de precisão, o dado tem que saltar do computador ou saltar do celular em tempo real, para ele tomar a decisão ali na hora. Já tem que gerar informação e gerar o conhecimento para ele tomar a decisão naquele momento. Isso que é zootecnia de precisão. E aí eu gosto de fazer uma brincadeira. Se a gente for olhar, isso aqui vai ser zootecnia de precisão? Não. Talvez. Quem sabe? Isso aqui são robôs que foram desenvolvidos com inteligência artificial para poder ajudar soldados americanos em locais de batalha para poder carregar os equipamentos, né? Todos os equipamentos. Então, eles chamam de tech horses. São cavalos, na verdade, né? São robôs cavalos que carregam todos os materiais. E eles sobem, descem montanhas. É bem interessante essa tecnologia. Vocês podem ver que eles têm, aqui na frente, ó, eles têm câmeras que vão monitorando todo o caminhar. Então, é bem interessante ver o funcionamento disso daqui. E aí, a gente entra num contexto que é as fazendas do futuro. O que são as fazendas do futuro? Ou as future farms, ou o que nós chamamos de smart farms. As fazendas inteligentes. Elas vão ser todas conectadas. Aí entra um conceito que vocês podem ter aí na cabeça de vocês, já devem ter ouvido falar, de IoT, ou IoT, que no português, que é a internet das coisas. É a forma como a internet vai auxiliar na comunicação entre os diferentes equipamentos. Como que o trator vai se comunicar com o drone, que vai se comunicar com a casa, que vai se comunicar com os flats agriboots ali, que é as colheitadeiras, como é que vai se comunicar com os colares que vão estar nas vacas. Isso tudo aqui é a internet das coisas. Um produto se comunicando com o outro, uma tecnologia se comunicando com outra, e ela vai fazer tomadas de decisão. Por exemplo, você vai ter sistemas onde você vai observar que já tem fazendas hoje que, dependendo da comunicação que tiver dos animais, ele já consegue predizer o momento aonde o trator ele já vai ativar para levar ração para esses animais, dentro do confinamento. Tá ok? Isso tudo monitorado por um farming data, que é basicamente uma pessoa, um pecuarista, um produtor ou um cara da área que tenha conhecimento zootécnico e de tecnologia. Fica a dica aí para vocês, conhecimento de zootécnico e de tecnologia, para que possa ajustar ou interpretar todas essas informações que estão sendo geradas nesses diferentes pontos aqui. Isso aqui, gente, não é futuro não, tá? Isso aqui já é presente. Aqui é chamado como fazendas do futuro, mas elas já existem hoje em diferentes regiões do mundo. E não são de regiões só extremamente desenvolvidas, não. Eu já sei de algumas fazendas que estão, por exemplo, países, né, que são ditos subdesenvolvidos, que são os da África, mas já tem na África do Sul, Angola, fazendas que já trabalham com ela toda informatizada, tá bom? Israel também. E aí, como que eu vou utilizar isso? Como que a zootecnia de precisão vai ser utilizada na produção animal? E aí eu gosto de fazer uma brincadeira muito simples, que é essa daqui, para vocês poderem entender no bolso o que é a zootecnia de precisão e como ela pode ser aplicada.
Dê uma lida nessa primeira parte aí, ó. Confinamento com 10 mil bovinos e está tendo um desperdício devido a uma desregulação, que nós não sabemos de onde é, pode ser desregulação do maquinário, desregulação de qualquer parte aqui do sistema produtivo, aonde cada animal está perdendo em torno de 50 gramas dia. E nós temos 70 dias de confinamento. Ao olhar essas informações, vocês acham que perder 50 gramas de ração é muita coisa para um confinamento, se for olhar a cada animal? Se a gente for olhar, não é. O que é 50 gramas? É um punhado que vai estar na minha mão. 50 gramas. Só que quando você começa a juntar isso e avaliar isso no montante, olha o número que vai dar. 0,05 vezes 10 mil animais vezes 70 dias de confinamento. Ou seja, eu tenho uma perda de 35 toneladas de ração durante toda a minha rodada que eu tenho daquele confinamento. Então aqui, ó, essa raçãozinha que está caindo aqui, que muitos não levam em consideração, isso aqui é desperdício, não pode ter. O interessante da zootecnia de precisão é que ela começa a trabalhar com ajuste fino. Não adianta mais fazer ajuste grosso dentro do sistema, é ajuste fino, é os detalhes que vão fazer a diferença. E num sistema onde cada vez está mais ajustado, mais difícil ter rentabilidade, esse desperdício aqui é muito importante, você mensurá-lo e tentar modificar. E olha quanto que isso vai dar de dinheiro. Calculando a ração em dólares, em torno de $20, eu coloquei em dólares porque eu sei que é um valor mais ou menos fixo, 35 toneladas vezes $20, 20 centavos de dólares o quilo, dá em torno de $7 mil, que multiplicando hoje o dólar a R$5, 35 mil reais que você vai perder perder dentro daquela rodada de 10 mil animais num confinamento de 70 dias. É muita grana, 35 mil reais. É muita grana, entendeu? Para gente que está pensando em rentabilidade, é muito dinheiro. E aí, como é que a gente vai começar a trabalhar com isso? Nós temos vários caminhos que a gente pode tomar. E aí eu vou falar sobre algum deles para vocês, tá ok? E aí eu vou abordar, como a minha área foco é bovinocultura, né, grandes animais, eu vou acabar dando enfoque mais na área de pecuária. Mas eu vou citar exemplos aqui também na área de suínos e aves. E se vocês tiverem perguntas, anotem aí, que aí eu vou passar para vocês depois, eu explico para vocês como é aplicado esses conceitos dentro das outras áreas, tá bom? Primeiro, as tecnologias de predição. Nós temos algumas tecnologias que são de predição. Predizer o quê? Predizer uma infinidade de coisas. Essa foto aqui, ela é muito legal. Eu não consegui só arranjar, porque tinha que ser, na verdade, um fazendeiro, né? Mas a ideia aqui é o que é? Você ter todos os animais e você conseguir, você olhar os animais e ver números, valores, dados, informações que estão se cruzando. Então, isso daqui vai te dar uma ideia do que você vai ter que tomar de decisão dentro desses grupos aqui. Tá bom? Coloquei diferentes raças aqui para a gente poder lembrar que são diferentes raças que a gente pode trabalhar. E aí, o que nós temos? A primeira delas é a predição do peso por câmeras. Nós já temos tecnologias que trabalham com isso. E aí nós temos, por exemplo, aqui é um trabalho que foi publicado, que nós já temos tecnologias que já estão sendo avançadas. Aqui foi um trabalho publicado na Journal Animal Science, do pessoal de Viçosa, do curso de zootecnia de Viçosa, da pós-graduação de Viçosa, onde eles utilizaram, sabe o que, pessoal? Aquela câmera Kinect. Quem não conhece a câmera Kinect, é aquela câmera que está no Xbox que o pessoal fica dançando. Então, é aquela câmera, ele consegue ter a área do animal e predizer o peso do animal. Isso daqui, claro, com o uso de inteligência artificial, obviamente. Tem toda uma tecnologia por trás disso daqui. Mas, basicamente, a ferramenta que é usada são duas: inteligência artificial e a câmera Kinect. Tá bom? E aí nós temos uma infinidade de pesquisas, de trabalhos e já de produtos. Nós já temos, por exemplo, o olho do boi, né? Que nós já temos, que já tem é o olho do boi? Esqueci o nome agora da startup. Mas ela já trabalha com câmeras para a pesagem dos animais, entendeu? E ela já utiliza câmeras para conseguir obter esse dado. Claro, aqui é dado de predição. Obviamente, você tem que treinar
o seu sistema para que ele tenha gere uma decisão que é o peso de forma mais eficiente. Aqui nós temos um outro, que é um outro trabalho que é um pouco mais antigo, ele é de 2011, mas também tem resultados, foi um dos primeiros trabalhos que foram feitos com várias câmeras, que também teve bons resultados. E aí nós temos um outro aqui, ó, na área de suínos, olha que interessante. E aí nós temos também a pesagem dos animais, que é feita através de câmeras. Então nós temos aplicação em diferentes áreas. E aí, o que vai servir de apoio nisso daí? São as redes neurais, que é a inteligência artificial. Ela vai pegar essa informação, trabalhar com essas informações, são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso de um animal, em particular do cérebro, e aí vai facilitar para que você tenha reconhecimento de padrões. Aquele peso daquele animal tem uma relação com essa imagem. Um determinado peso com uma determinada imagem. Você pesa o animal para poder abastecer o sistema, você vai pesando o animal, a cada peso, tira uma foto. Pesa, tira a foto. E você joga isso dentro do sistema de inteligência artificial, ele vai correlacionando o peso com a foto. Vai chegar num ponto que você só vai passar com o animal pela câmera, ele vai identificar aquela imagem, aquele padrão daquele animal, vai relacionar. Esse animal tem tantos quilos, tem X quilos. E o erro vai ser muito pequeno. Cada vez que você vai treinando, ele vai cada vez mais obtendo mais informações. Tá ok, pessoal? Esse é o primeiro que nós temos de tecnologia. E já existem startups hoje que já trabalham com isso e já estão até... vou até me lembrar aqui agora o nome da startup, vou pesquisar aqui enquanto eu falo para vocês. Lucas, você tá com o Instagram aí? Sim, tô. Pesquisa aí para mim, deixa eu só lembrar o nome aqui da startup. Acho que é Olho do Dono. É Olho do Dono, isso daí, gente. Entrem no Instagram depois e olhem. Olho do Dono, tá bom? Isso, foi isso que o Edson Guimarães falou aqui no chat. Que eu não tô, Lucas, me faz a mediação aí no chat, porque eu não tô enxergando o chat, tá? Certo. Tá bom. O Olho do Dono, ele trabalha basicamente com câmera 3D. Então, é isso que é o interessante. E é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E aí eu vou entrar no ponto para vocês que é importante ressaltar. Quem desenvolveu isso daqui não foi o zootecnista, foi o cara da área de informática. Então, nós temos pessoas, né? Se a gente não começar a entrar nesse universo, a gente vai perder área. E esse é um novo caminho que vai se trabalhar. E o que ele fez? Esse CEO, né, que é dono da Olho do Dono, ele contratou os zootecnistas. Então, a gente está servindo para eles, como funcionários, sendo que se nós tivéssemos estudado um pouco mais a área de informática, de inteligência artificial ou computação, seria o contrário. Eu ia contratar uma pessoa do TI para poder desenvolver o nosso produto, como acontece aqui na Intergado. A gente tem a Intergado, o dono, né, o CEO, as pessoas são da área mais voltada na área de pecuária, e nós temos pessoas contratadas que são da área do TI. Obviamente, a empresa ela tem várias outros sócios que são de áreas diferentes. Mas o CEO, por exemplo, é o médico veterinário, que é o Marcelo Ribas. E aí, análise do comportamento animal. E aí nós temos, como é que pode ser feito isso? Lucas, quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Que a gente falou até às 8, né? Isso. Tá bom. Dá tempo. Não sei se eu vou conseguir, depois eu vou ter que avançar. Mas eu mando essa apresentação para vocês, qualquer coisa. Você teria como mandar a apresentação. Isso, eu mando e depois também vai estar gravada, né? E aí, pessoal, nós temos essa empresa aqui que ela é magnífica, a Funcom. A Funcom Forward Thinking. É uma empresa europeia, ela está localizada na Irlanda, Bélgica e Suécia, e eles trabalham com câmeras para monitoramento de galpões. Estão vendo essa imagem aqui, ó? Essa imagem, isso aqui é uma câmera, vocês já devem ter visto essa câmera de segurança em alguns locais no Brasil aí, né? Quem já foi a grandes centros tem essas câmeras de segurança. O que eles fizeram? Lembram lá que eu falei para vocês de inovação tecnológica? Pegaram uma tecnologia, juntaram com outra e criaram inovação tecnológica. Monitoramento do comportamento das aves dentro de galpões. Para que isso? Porque a gente sabe que, dependendo do comportamento das aves, você tem várias informações que podem ser geradas. Dependendo aqui, por exemplo, se tiver algum local aqui onde não está funcionando o bebedouro, por exemplo,
os animais não vão ficar aqui, eles vão se afastar daqui. Então, você sabe que tem algum problema. Outro ponto, bolsão de ar quente, que pode ter na área. Igual aqui na foto vocês conseguem observar, mas tem aqui uma pequeno bolsão que está aqui, ó. Então, ele começa a olhar esses comportamentos e criar padrões, obviamente associado com a inteligência artificial, e dizer assim, olha, está acontecendo alguma coisa ali. E aí ele cruza as informações que são geradas da imagem, temperatura do ambiente, variação do consumo de água dentro do sistema, variação do consumo de ração, cruza essas informações e diz para você, ó, aquele local está com problema no bebedouro, aquele local está com problema no comedouro. E aí você vai lá e toma a decisão. Então, seu papel não vai precisar de ficar passando aqui no meio do galpão, olhando bebedouro por bebedouro, porque aqui ele gastaria metade de um dia. Então, você tem um sistema que faz isso para você e você vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais eficiente. E, pessoal, nós temos que alimentar muita gente nos próximos 50 anos. Então, quanto mais eficiente nós formos, tanto de tempo, quanto de rentabilidade, quanto de produtividade, vai ser interessante para nós. Porque senão a gente vai ter que ter muita gente trabalhando e, obviamente, a gente tem que mudar essas funções de cargos de trabalho. Aqui é só uma pesquisa que serviu como base para poder desenvolver essa tecnologia, que é basicamente uma câmera, né, que foi observando o comportamento e vendo a correlação entre o consumo de ração observado e o modelado pelo comportamento das aves. Pessoal, quem quiser só dar uma olhada, todos os trabalhos estão referenciados, só vocês pesquisarem depois que vocês encontram, se quiserem dar uma lida para poder trabalhar, para poder estudar. E aí nós entramos no outro universo, que é as câmeras termográficas. É uma área que eu sou apaixonado também. Aqui daria uma outra palestra, até se o Lucas depois quiser, eu posso falar sobre termografia, uso da termografia na produção animal, que aqui dá uma outra palestra de 1 hora. Eu só vou falar basicamente o que ela é. A câmera termográfica ela é uma representação pictorial, é uma representação por calor da superfície de um objeto. E nós temos diferentes áreas que a gente pode trabalhar. Aí nós temos a área de doenças, aí você pode predizer doenças, identificar doenças. Aqui, por exemplo, a gente utilizou na área para identificar laminite. Vocês estão observando aqui, ó, nós temos, aí você utiliza essa imagem, aqui é um trabalho que foi publicado em 2008, onde vocês estão vendo as cores aqui, ó, as patas estão com as cores parecidas, mas tem uma pata aqui que ela está um pouquinho mais amarela, a temperatura está um pouco mais elevada. Então, você observa que aqui tem um processo inflamatório, na verdade. Mas a identificação aqui ela foi feita, o legal da câmera é que ela te dá uma informação qualitativa, ela não te diz, é uma inflamação. Não, ela vai te dizer, ó, tem uma alteração da temperatura aqui. Aí você, como técnico, vai olhar e falar assim, essa alteração é normal ou não é normal? Tá ok? Aí é você que vai dizer. Outra forma que nós temos, que já está sendo utilizada, já é comum nos Estados Unidos, o CAD mastitis, que nada mais é do que 2 câmeras termográficas na entrada da ordenha, aonde tira a foto de um lado do úbere, do outro do úbere, e já consegue identificar a mastite subclínica com 2 a 3 dias antes. João, qual é o preço dessa tecnologia? Essa daqui, da CAD mastite, está custando em torno de $30 mil. João, muito caro. Você já parou para calcular o quanto que você pode ter de economia dentro de uma grande fazenda ou de uma média fazenda ao longo dos anos? Até eu tenho que fazer esse cálculo que eu nunca parei para poder fazer ele, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo esse sistema se paga e você melhora a qualidade do leite dentro da sua fazenda, tá bom? E aí aqui é um outro trabalho, esse aqui é um trabalho que eu participei, que foi da Alcortivo, foi uma tese de doutorado lá no Rio Grande do Sul, onde a gente conseguiu detectar, basicamente aqui, ectoparasitas, aqui no caso foi carrapato e mosca do chifre, através de imagens termográficas. A gente conseguiu contar e fazer uma melhor aplicação do puron, do remédio, do medicamento, nesses animais aqui, porque a gente sabe que tem uma subdosagem, uma superdosagem, porque a gente não consegue quantificar quantos ectoparasitas vão possuir no animal. Então, você vai ali pelo peso do animal. Mas se você tiver uma infestação muito grande, você vai acabar tendo uma subdosagem e não vai acabar matando todos os carrapatos. Você tem que aplicar novamente.
com esse sistema aqui, a gente conseguiu contar, estão vendo aqui, ó, que é um quadradinho, um sistema muito simples que a gente trabalhou, isso aqui é encontrado na internet, que é o FIDE Maximum, que a gente conseguiu fazer a contabilidade desse, e conseguimos validar esse sistema. E aqui, pessoal, é só para vocês poderem, é um apanhado, é um artigo que eu publiquei na Computer Electronic in Agriculture, isso em 2016. Pessoal, quem quer conhecer sobre tecnologia e inovação tecnológica, comecem a olhar artigos dessa revista aqui. Tem muita coisa. Ela é focada só em zootecnia e inovação tecnológica dentro da agricultura. Então, eles englobam tanto pecuária, quanto englobam toda a agropecuária dentro dessa revista. E é só, basicamente, modelagem, ferramentas, não é uma ferramenta dentro de um processo. Não, é a ferramenta estudando, sendo aplicada como o cerne do processo, tá ok? E aí, nós temos aqui o metabolismo. Isso aqui é uma outra forma que pode ser trabalhada, também com a área com a termografia. Olha esses animais aqui, pessoal. Se vocês olharem, não tem muita diferença entre eles. Eles são animais, né, Braffords, que são muito parecidos fisicamente, né, o score corporal muito parecido. Só que quando você pega a câmera termográfica e tira a foto deles, olha que louco. Tem um animal que está mais quente do que os outros. Ele está com estresse calórico. Por quê? O que está acontecendo isso com ele? Não sabemos. A gente vai ter que olhar e verificar o que aconteceu com esse animal para ele estar com estresse calórico. Aqui que pode acontecer? Tem vezes que você pega todos esses touros e manda para diferentes piquetes dentro da fazenda. Aí, só esse bendito aqui que está com estresse calórico, ele não consegue pegar todas as vacas. Ele acaba não tendo uma boa taxa de fertilidade, uma taxa de concepção. E aqui que vai ter, desculpa, taxa de fertilidade. Por que não vai ter isso? Devido ao estresse calórico que ele está passando. E você consegue identificar isso visualmente? Não. Então você usa a ferramenta para isso. Outra forma também é aqui, ó. Aqui é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, onde eles observaram que em feedlots, né, em confinamentos, que animais mais vermelhos têm um menor ganho de peso em comparação a animais que estavam menos vermelhos. O que é animais menos vermelhos? Com menor emissão de calor. E aí entra um ponto que é importante, puxando a orelha de vocês. Fisiologia animal. Se eu emito mais calor, eu estou produzindo mais calor. Se eu produzo mais calor, ao invés de utilizar essa energia calórica para produzir carne, produzir leite, eu estou fazendo o quê? Desperdiçando isso para o meio ambiente. Então, diminua a produção de carne. Aí, olha o ajuste que eu estou fazendo. Lembram lá da repartição da energia na aula de nutrição? É aquela última repartição do incremento calórico que é perdido. É ali que a zootecnia de precisão vai regular. É o ponto mais ajustado. Oi? Temos uma pergunta aqui. Pode fazer. De Caio Vitor. Ele é professor aqui da UFOB, né? Professor, Dr. Caio Vitor. Ele está perguntando, conhece algum estudo avaliando a termografia para diagnóstico de mastite aqui no Brasil? Vários. Tem vários trabalhos. Eu posso mandar para você alguns que eu tenho, professor. Eu não estou muito atualizado. Nos 2 anos eu peço não estou muito atualizado. Mas se você colocar termografia e mastites, nós temos alguns trabalhos que foram feitos com vacas, com caprinos, com ovinos. Bem interessante. Tem até alguns trabalhos da Concepta McManus, que foi minha orientadora do pós-doutorado, que ela trabalhou bastante, e a gente conseguiu predizer, por exemplo, mastite em caprinos com quase 3 dias antes, de 3 a 7 dias antes da mastite clínica aparecer. A mastite subclínica você já conseguia detectar. Então, tem sim trabalhos que foram feitos no Brasil e tem resultados bem legais. E eu falo que a termografia ela é muito vasta. Ela é um universo dentro do universo da zootecnia, que dá para você trabalhar dentro da produção animal. Tem gente que está trabalhando hoje com termografia para avaliar a qualidade dos ovos, tempo de prateleira do ovo. Tempo de prateleira do ovo. O que ele faz? Ele tira foto vai tirando foto dos ovos e vê aonde tem microfissuras dos ovos. Que essas microfissuras vão diminuir, né, o tempo de prateleira. Então, aí você consegue avaliar melhor e separar a qualidade
ovos que vão ter maior durabilidade e ovos que vão ter menor durabilidade. Tá ok? Posso continuar, Lucas? Temos uma pergunta aqui, mas eu acho que você pode terminar esse raciocínio da termografia e aí depois eu faço essa pergunta. Tá, perfeito. Pessoal, e aí, só para vocês poderem entender, vou passar rapidamente. Isso aqui é só o conceito, né? A fisiologia por trás da termografia, da questão da perda de peso dos animais, né? Animais mais eficientes perdem menos calor, produzem menos metano, então automaticamente a temperatura corporal vai ser menor. E aí tem um trabalho que é do Montagnoli de 2008, e tem um outro trabalho que eu participei da banca, a gente até corrigiu o artigo, tá para sair agora a publicação, que a gente fez também correlacionando com ovelhas, né? Esse trabalho aqui com metano, a relação entre temperatura corporal, avaliada pela câmera termográfica, e a produção de metano, tá ok? E a gente percebeu que animais mais eficientes, né? A seleção para animais mais eficientes, você tem uma diminuição de quase 30% da produção de metano e quase 20% da produção fecal, tá ok? São informações muito interessantes. E também nós temos na área de frangos, né? Quem é da área de frangos de corte aí, eles trabalham aqui, mostra, ó, dependendo qual tipo de dieta que você for trabalhar, vocês podem observar que nós tivemos diferença de temperatura aqui, ó, 29 graus, e uma outra dieta, ó, e uma outra com 27 graus, uma com alta energia e a outra controle. E aí, o que eles avaliaram? Quando você usa suplementação com óleo de soja na dieta, reduziu a produção de calor nas aves. Então, dependendo da dieta que você fornece, você diminui. E aí, pessoal, não vai ter como entrar aqui nessa área, é como é feita a partição da energia no animal. Isso aí é o mais legal da zootecnia, é que você tem que entender sobre fisiologia, sobre reprodução, você tem que ter todos aqueles conhecimentos muito bem claros na sua cabeça. Perdão, pessoal, acabei trocando aqui o artigo. Esse artigo aqui é o artigo que eu voltei aqui atrás, aqui dos carrapatos. Esse artigo aqui, tá? Quem quiser olhar, acabei trocando e não falando. Esse aqui é o de que a gente fez a detecção de parasitas, tá bom? Esse outro artigo aqui na frente, que eu coloquei na próxima aqui, isso aqui é uma overview, né, que a gente fez de todos os trabalhos. Aí, professor, o senhor pode consultar esse artigo aqui, se o senhor quiser ter um direcionamento dos pesquisadores que estão trabalhando atualmente, a Concepta, McManus e outros mais, que a gente tem alguns trabalhos com mastite aqui, mais antigos. Esse aqui foi de 2016, né? Esse artigo aqui foi eu que, junto com a professora Vanessa, do Instituto Federal de Santa Catarina, que a gente fez a revisão junto com outros, todos esses aqui fizeram, né, a revisão, mas no finalzinho a gente cuidou para fazer a publicação desse artigo aqui. E é muito legal, que tem umas informações bem interessantes para quem quiser conhecer sobre o trabalho de termografia na produção animal, ok? E aí, pessoal, avançando, que já está chegando mais na parte final, tá bom? Na área de predição de eventos reprodutivos, eu vou avançar um pouco, tá? Porque senão a gente vai estourar o tempo, na verdade já estouramos o tempo. Aqui nós temos para que eu vou usar a pecuária, a zootecnia de precisão, a pecuária de precisão nos eventos reprodutivos? Basicamente, com foco no quê? No estro, quando a gente pensa no estro, nós temos aqui o comportamento de vários hormônios, né? Basicamente, estrogênio e progesterona, que nós temos, né? Se a gente for olhar os principais aqui, né? Vai ser o FSH, o LH, mas os grandes carros-chefes vai ser a progesterona e o estrogênio. E essa aqui foi a minha base da minha tese de doutorado. O estro é o período, né, que a vaca cicla, né? É basicamente o ciclo reprodutivo dela. E aqui que a gente tem observado. A detecção visual do cio, ele é menos 5% do total da duração do cio. E a gente faz mais ou menos tem fazendas que fazem mais, tem fazendas que fazem menos. Mas a média de 2 observações do cio. E essas 2 observações, a gente tem 32% de perda do cio da vaca. Porque vacas podem ter cios noturnos, ou ao amanhecer, e a gente não consegue identificar. E aí também tem outro ponto, 25% das vacas, dos animais, né, dos mamíferos, podem ter cio silencioso. Alguém conhece uma das espécies que tem cio, 2 espécies que tem cio silencioso? Alguém pode abrir o microfone aí e falar? Que o cio é caracteristicamente silencioso? Nós temos 2 espécies na área de produção animal, na área zootécnica. Ninguém se arrisca? Pessoal, estudar, hein? Búfalos e ovelhas. Os búfalos e as ovelhas não apresentam comportamento de cio,
São animais que têm cio silencioso. Então, imaginem vocês utilizar ferramentas que conseguem identificar esses animais, que ajudam a identificar a ovelha, quando ela está no cio, ela está com essa cara que eu estou fazendo. Quando ela não está no cio, ela está com essa mesma cara que eu estou fazendo. Ela não apresenta nenhum comportamento. Tá ok? E aí também nós temos um outro ponto, que é os problemas do parto, que é mais ou menos de 5 a 17% do rebanho mundial apresenta problemas de parto, e 50% poderia ser prevenido se nós tivéssemos uma correta assistência ao animal, tá ok? Sendo que 40% da mortalidade acontece com esses animais aí dentro de 24 horas. Então, gente, 40% é muito animal. É muito bezerro que morre apresentando problema no momento do parto, distocia ou complicações. E aí foi a minha base de estudo para poder desenvolver a minha tese. E aí nós temos esse grande cara aqui, que é o manejador da fazenda. Ele é um baita estudioso, ele é um cara que trabalhou muito, ele tem experiência, ele tem vivência. Só que ele é um cara que tem muita acurácia, mas baixa eficiência. E a baixa eficiência dele é porque ele está sozinho para olhar um grupo de 500 animais, 400 animais, 300 animais, 1000 animais, dependendo do contexto da fazenda. As vacas os animais que apresentam cio, ele consegue ser extremamente eficiente para poder identificar. Mas as vacas que não apresentam cio, ele não consegue ser eficiente. Ele tem uma alta acurácia. As que estão no cio, ele provavelmente vai conseguir identificar quase todas. Mas as que não apresentam comportamento de cio, ou que passaram do momento cio, ele não vai conseguir identificar. Então, a eficiência dele acaba caindo. E aí, como eu consigo contornar esses problemas? E aí foi a minha tese de doutorado, que eu estudei, e aí entra um ponto, pessoal, que muita gente me pergunta, João, de onde você tirou a ideia de trabalhar com predição de parto e comportamento de parto em vacas? Basicamente, foi através da medicina humana. Eu comecei a ler alguns trabalhos da área de medicina humana e percebi que existia uma correlação entre temperatura e os hormônios. A progesterona e o estradiol, eles têm uma ação termogênica. Quando as fêmeas estão no cio, tem uma elevação de 1 grau, e quando elas estão no parto, tem uma queda de 1 grau. Não é uma queda. Quando está no cio, eleva 1 grau, ela emprenhou, esse 1 grau se mantém, porque tem um aumento, a progesterona faz a temperatura ficar um pouco mais elevada. É por isso que as mulheres sentem calores nas épocas que estão no ciclo menstrual. Tá ok? É por causa disso, porque ele tem uma ação termogênica. Né? Para as meninas que estão aí, é normal isso acontecer. Até o homem não acontece isso, essa variação de temperatura é constante, que a nossa produção de espermatozoide ela é constante, ela é dia após dia. E vocês, como são ciclos, é mais perceptível. Mas se a gente pudesse identificar, nós temos microvariações de temperaturas também corporais no nosso dia a dia, nos seres masculinos, né? Que não são só homens. E aí, como monitorar essa variação? Nós temos várias formas. Aqui foi um trabalho que partiu para poder fazer esse monitoramento. E aí a gente desenvolveu o meu artigo, onde eu desenvolvi junto com o pessoal da DVM Systems, esse bolos intraruminal nessa fazenda, onde tinha todo esse equipamento aqui, esse sistema, onde tinha basicamente esse bolos era colocado internamente no rumen da vaca para medir a temperatura retículo ruminal. Por que a temperatura retículo ruminal, pessoal? Porque ele tem um padrão de comportamento muito parecido com a temperatura corporal. Pode ter uma variação devido ao consumo de alimentos? Sim, mas o corpo acaba corrigindo isso, absorvendo esse calor. E você acaba conseguindo ter essa temperatura bem mensurada. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar para vocês numa outra palestra, num outro momento, só sobre comportamento, predição de eventos fisiológicos em animais, que é uma outra palestra nesse assunto. E esse daqui foi o trabalho que eu publiquei, que para mim foi o meu divisor de águas, que eu falei que depois que eu publiquei esse trabalho, eu poderia morrer, que o meu sonho de vida, e aí tem um propósito na vida de vocês, o meu propósito de vida até os 30 anos era que eu publicasse um trabalho na Journal of Dairy Science, e eu consegui publicar um trabalho na Journal of Dairy Science. Então, depois que eu atingi essa meta, eu falei, agora eu posso zerar minha vida e começar uma nova meta. Então, aqui está a minha meta zerada com 34 anos. Então, eu consegui publicar esse artigo e para mim foi o êxtase aí de uma parte da minha vida. E também nós podemos detectar, esse aqui é um trabalho
que foi feito com vacas de leite, e eu estou agora trabalhando nos dados para detecção com vacas de corte também. Detecção através da termografia. Pessoal, isso aqui tem muita coisa para ser feita, tá? Quem tiver interesse em trabalhar com isso, até o professor que quiser trabalhar com termografia para detecção de parto, cio, estresse, tem muita coisa para ser feita ainda, tá bom? Se quiser, depois a gente pode conversar melhor. E por último, nós temos algumas tecnologias, que aí eu vou passar direta, que é essa daqui, é do pessoal da Calmed, que é através da taxa de ruminação, temperatura. Então, são esses aparelhos aqui, ó, esse aparelho aqui fica e mede a taxa de ruminação e a temperatura do animal. Nós temos os pedômetros, que podem ser utilizados também, que avalia as passadas. Vacas com tom no cio apresentam um comportamento mais rápido. E aí pode olhar e falar assim, João, e as ovelhas? As ovelhas não vai funcionar, você vai utilizar o pedômetro. Nem os búfalos, porque eles não vão alterar o comportamento. E aí nós temos, já chegando no finalzinho, pessoal, vou mais 10 minutinhos eu finalizo, tá? A predição de consumo. A predição de consumo, eu vou avançar aqui com vocês. Nós temos aqui, ó, basicamente, quando a gente trabalha com nutrição, o que nós temos? Nós temos 3 grandes problemas. O primeiro problema, o alvo é móvel. Qual é o meu alvo? O meu animal. Eu tenho oferta de recurso, eu tenho aqui no caso, eu coloquei um exemplo, um Nelore de 450 quilos, com ganho de peso de 1,7 kg por dia, uma exigência de 1,62, com 1,162 gramas de proteína. Só que no dia seguinte, ele ganhou peso, ele vai alterar a necessidade dele de proteína. E aí nós temos o quê? Uma variação do ganho de peso desse animal, que automaticamente vai variar a necessidade de proteína, carboidrato, aminoácidos, sais minerais e todos os nutrientes necessários. Água, isso tudo vai variar. E aí, o que eu tenho que fazer? O certo é eu regular diariamente essa ração. Mas a gente sabe que ainda é humanamente impossível. Apesar de que já existem confinamentos, a CMA, por exemplo, ela consegue regular o consumo, a quantidade de ração pela expectativa de ganho de peso dos animais no dia. Tá? Porque eles usam a tecnologia intergado BIF e já consegue ter essa regulação diariamente no confinamento. Mas a grande maioria das fazendas não consegue fazer isso ainda. Nós temos um outro ponto, que a flecha ela é variável. O que é a flecha? É o nosso alimento, no caso aqui o sorgo. Como a gente trabalha com média, nós podemos ter um talhão que vai ter uma quantidade de proteína e outro talhão que vai ter outro. Uma variação pequena, 66 para 64. É pouca? É, mas dependendo da quantidade, como aquele foi exemplo do confinamento que eu comentei para vocês, pode acabar causando uma diferença no ganho de peso. E aí, para finalizar, nós temos o quê? Uma dieta que é formulada, uma dieta que é produzida e uma dieta que é consumida. Então, nós temos 3 tipos de dietas que são desenvolvidas dentro do confinamento ou na produção animal. E aí nós temos que atentar em regular isso daí. Gostaria de ressaltar que esse slide aqui, ele é um slide que foi feito pelo Dr. Sérgio Raposo Medeiros, da Embrapa Gado de Corte. Todos esses slides, na verdade, esses 3 aqui. E eu gosto de referenciar, isso é importante, sempre referenciar as pessoas que criaram os slides. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que começar a trabalhar com desempenho individual. Como é que eu vou fazer um desempenho individual nesse lote aqui, pessoal? Será que eu podemos trabalhar com média? Não vou poder trabalhar com média, porque nós temos animais que vão ter diferentes consumos, tá ok? Diferentes comportamentos de consumo ou ganhos de peso. E aí, o que eu vou ter que fazer? Tentar dividir esses animais em lotes, aí a tecnologia de processo. Ou vou ter que trabalhar com nutrição, com uma ração diferente, tecnologia de insumo. Ou eu vou ter que fazer o quê? Utilizar vagões forrageiros que distribuam a ração de uma forma mais homogênea, tecnologia de produto. Tá bom? E aí, como que eu vou conseguir contornar esse problema? De várias formas. Nós temos, através, por exemplo, nós já temos algumas tecnologias, por exemplo, essa aqui eu ajudei quando eu estava fazendo um pós-doc na Embrapa Gado de Corte, você já conhece, que é a balança Balpes, da empresa Coima. Eu estava na fase final de desenvolvimento dessa tecnologia, eu ajudei algumas informações, na verdade, validação, né, dos dados, e aí é uma balança de passagem, que vai pesar o animal constantemente. Aqui, no caso, é uma área experimental, que era quando eu estava dando aula na FASU, eles estavam testando o sistema, né? Aqui é para fazer, o animal passa, e na hora que ele vai ao bebedouro ou ao comedouro, ao coxo, ele é pesado, tá ok? Aí você tem um peso constante desses animais. E por último, aí fazendo um pouco de merchan na empresa que eu estou trabalhando atualmente, que é a eficiência alimentar. Que aí nós temos a empresa que é líder de mercado, que é a Intergado, tá ok? Nós temos os coxos aí, que trabalham com eficiência alimentar, tanto os comedouros, quanto as balanças,
que são com os bebedouros, tá ok? Que servem para mensurar o consumo e determinar quais animais são mais eficientes. E aí aqui nós temos um exemplo de, por exemplo, de confinamento que nós temos, né? Nós temos diferentes ganhos de peso aí dos animais, né? Nós temos a meta nossa é chegar, só que nós vamos ter animais que vão chegar em determinadas variações de peso. Eu tenho que tentar fazer esse monitoramento desse ganho de peso dele. E vão ter animais também que vai acontecer o quê? Vão ter animais que vão morrer durante o processo, obviamente, porque nós temos que detectar. E como é que eu vou conseguir fazer a detecção desses animais aqui? Eu tenho que utilizar balança que vai monitorar, porque normalmente o que nós temos no confinamento ou no sistema de produção? A pesagem inicial e a pesagem final. E isso, pessoal, eu estou usando exemplo de bovinos aqui, mas é só em bovinos, não. Em suínos, em aves, todas as espécies, nós fazemos poucas pesagens. Hoje eu assisti uma palestra com o pessoal do evento da Scott, mais cedo, estou participando do evento, e uma das coisas que um dos palestrantes colocou, da USP, esqueci o nome dele agora, ele é um senhor já catedrático na USP, ele falou, muito interessante, ele falou, uma das ferramentas mais importantes que podem ter dentro de uma fazenda, independente de qual seja ela, é a balança, porque nós estamos trabalhando com produção, com peso, ganho de peso, pode ser balança para pesar o leite, ou balança para poder pesar o animal, né, ou a ave. E aqui, no caso, estou mostrando para vocês um exemplo da tecnologia que nós temos, que é o interrogado bife, onde você pode ver que o animal, na hora que ele vai beber água, ele é pesado, né? Essa aqui é a balança, onde nós temos, e aqui o sistema é uma balança. Ah, pessoal, e quanto que custa isso? Essa daqui, por exemplo, interrogado bife, em torno ali de 10, 12 mil reais você compra esse sistema. Quanto que custa uma balança normal hoje para você fazer? E aqui para você fazer uma pesagem, né, essas balanças tradicionais, mínimo aí você vai gastar uns 20 mil reais, 25 mil reais. E o legal dessa daqui, que eu não preciso ficar me preocupando em coletar o peso, ela coleta tudo automatizadamente. Isso aqui vai ser enviado para a balança pesa e tem enviado para uma nuvem, manda para o computador e eu tenho toda a informação na palma da minha mão, ok? Que vai ser essas informações aqui para minha tomada de decisão. Tá ok? Então, isso que é interessante. Você criar ferramentas ou tecnologias que possibilitem você de quê? De trabalhar com aquela tecnologia para que você consiga, dentro dessa tecnologia aqui, que é esse produto, esse animal aqui, te dar o melhor resultado possível dentro do sistema. E isso aqui, pessoal, transportando para aves e suínos, nós já temos balanças que fazem pesagem das aves dentro dos galpões também, e também com suínos, tá ok? Para quem é da área de suínos e aves aí, já existem também essas tecnologias. Pessoal, peço desculpa por ter estourado o tempo. Consideração final, queria só comentar aqui, mais importante do que a ferramenta, a gente tem que entender sobre o que é a tecnologia, e mais importante do que entender sobre tecnologia, a gente tem que entender sobre zootecnia, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. E, para finalizar, queria trazer para vocês aqui o meu contato, né? Meu e-mail aqui da empresa, o meu Instagram pessoal e o meu Instagram profissional, que eu tenho algumas publicações ali sendo feitas na área de inovação tecnológica e tecnologia. Obrigado, desculpa ter estourado 18 minutos, mas eu queria passar todas as informações para vocês, tá bom? Estourou o tempo, mas foi um estouro bom, para a gente acompanhar bem. Temos 3 perguntas aqui, João. Uma é do Edson Guimarães. Ele perguntou qual a sua opinião sobre as balanças de passagem e sua eficiência. A minha opinião com relação às balanças de passagem, assim, qualquer tecnologia, ela tem vantagens e desvantagens. Não tô fugindo da resposta, tá? Só que é difícil a gente definir as vantagens e desvantagens, que vai depender do contexto. As balanças de passagem, elas podem ser muito eficientes se você pensar num sistema de produção a pasto, porque ali você está monitorando o animal, né? O animal passa para beber água, só que ela tem uma desvantagem. Você não consegue ter a predição do consumo do animal e nem de quanto que ele bebeu de água. É muito difícil, porque você tem tanto comedouro quanto bebedouro. Você tem a diferença de peso, mas você não sabe se foi de água ou se foi de ração. Então, esse é um ponto ruim. Uma vantagem que eu vejo é que ela consegue ser aplicada em diferentes locais, né? Como a Coima está fazendo isso muito bem.
Já, por exemplo, da Intergado, a gente também consegue colocar pasta. A gente tem sistemas que são colocados dentro da área, com áreas de pasto, e funciona muito bem. Só que a gente tem algumas desvantagens também, porque você tem que colocar ela perto do bebedouro. O ponto positivo é que você consegue mensurar o consumo de água. Você consegue predizer o consumo de água. Então, essas que são as vantagens da balança de passagem com relação às outras. E também tem o olho do dono, né, que também faz a pesagem, mas ali a pesagem é uma predição, entendeu? Uma predição. A balança, por exemplo, da Intergado, ela não faz predição, é o peso real do animal. A do olho do dono, por exemplo, eu não estou criticando, tá, pessoal? Estou falando a tecnologia, tá? Isentem eu como funcionário da Intergado e pensem na tecnologia. Tal como a tecnologia da Intergado também existem desvantagens, as outras também vão ter, tá bom? Então, da olho do dono é uma predição, por exemplo. E a balança de passagem, nós temos problema, por exemplo, de 2 animais estarem subindo, então existe uma ocorrência muito grande de vários animais estarem em cima ali da balança. Espero ter respondido a pergunta. Pessoal, quem fez a pergunta, se quiser abrir o microfone, pode falar, tá? Eu vou pedir para que isso aconteça mesmo, João, porque eu tive problemas aqui com a internet, acabou saindo aqui e eu perdi a conversa do chat. Aí eu vou pedir para a pessoa que fez a pergunta, se puder, ou outra pessoa ler aí, porque acabou... Deixa eu ver aqui as perguntas que foram feitas. Deixa eu pegar desde o início. Vamos olhar aqui. Boa noite. Paranã. Boa noite, obrigado. As dúvidas que foram surgindo podem levantar. Você consegue algum estudo avaliando termografia, que foi do professor Caio, que fez? Qual a sua opinião sobre a balança de passagem? Gostaria de saber, a pergunta da Iali. Gostaria de saber se a câmera termográfica poderia ser usada para detectar possíveis deformações, ou doenças antes dos bezerros nascerem. Olha, eu não sei te dizer, porque ela vai só mensurar a temperatura corporal da vaca, entendeu? Não vai ter como. Eu acredito que não. Mas pode ser que talvez você tenha a possibilidade de cruzando informações. Eu não vou dizer nunca, mas talvez pode ocorrer, pode existir sim, entendeu? Tudo é possível, depende de estudo, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que é da Aline Bagano, desculpa se eu falar o nome errado, tá? A tecnologia de predição e a termografia podem ser utilizadas na agricultura? Sim, já tem trabalhos, já tem pesquisas que estão... obrigado, Edson, é o Moacir Corsi, da USP, que falou sobre o uso da balança, perfeito. Vi aqui o comentário embaixo. A tecnologia pode ser utilizada, sim, na aquicultura, gente. Tem uma possibilidade muito grande de você avaliar, por exemplo, o comportamento dos peixes, o comportamento da temperatura da água, utilizando termografia. Tem como trabalhar assim. E já existe, não com termografia, mas com câmeras 3D, que você consegue fazer a pesagem dos peixes, dos alevinos, dentro do tanque. Você desce com a câmera, fica ali um tempo, a câmera vai, o peixe, falando animal, o peixe vai passando, né? O peixe vai passando e ele vai pesando, através de, por imagem, ele consegue predizer o peso. Pessoal, predição de peso, o pessoal pode questionar e falar assim, João, uma predição pode ter erro? Sim, mas o erro ele é muito pequeno. Ele é tipo assim, a acurácia vai ali girar em torno de 90%, 95%. Então, entre não ter e ter um peso que seja um pouquinho errado, é melhor você ter esse que é um pouquinho errado. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Perguntar como a zootecnia de pressão pode ser aplicada em outras áreas, como a aquicultura. É isso que eu falei. Então, respondendo, dá para ser utilizada na área de predição. Hoje, nós temos uma pesquisa que está sendo muito bem feita, o pessoal vem trabalhando bastante, que é a área de uso de inteligência artificial. Lembram daquela imagem que eu utilizei para contar os carrapatos? Aquela ferramentazinha já está sendo usada para fazer contagem de espermatozoides na aquicultura e contagem de alevinos dentro de uma determinada área, tira uma foto e ele faz a contagem automatizada de quantos alevinos tem ali, predizer essa contagem, tá ok? Que o Edson acabou colocando aqui, Lucas,
O olho do dono tem acurácia, mas não tem precisão. Exatamente. Ele vai ter acurácia, mas não vai ter precisão. Entendeu? Perfeitamente. Então é isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém tiver, a gente pode abrir o microfone e fazer. Se tiver algum comentário. Pessoal, estão com medo de fazer pergunta? É isso? Podem fazer que eu não mordo não, tá? Professor Caio. Deixa eu parar. Eu não sei como é que eu paro minha... para a apresentação. Pronto. Voltou ao normal. Isso daí. Deixa eu ver aqui. Pessoal, aí fica por sua conta, Lucas. Não surgiu mais dúvidas, né? Então, Aqui, fizeram aqui. Surgiu uma. Essa tecnologia... Cadê? Essa tecnologia na aquicultura já é utilizada aqui no Brasil? Sim. O pessoal do Instituto de Zootecnia, Instituto de Zootecnia em São Paulo, que é o que trabalha com peixes, já tem trabalhado já. Mas, pessoal, se quiserem... Quem é o Jonathan que está fazendo as perguntas, né, na área de aquicultura? Não, o Ian também fez. Essa na área de aquicultura, gente, tem muito trabalho na China, mas muita coisa na China. Muito, muito, muito. Se vocês olharem, se vocês pegarem essa revista que eu mandei para vocês da apresentação, e colocar só de fish, nossa, tem muita técnica, muita tecnologia. Eu até estou meio desatualizado, mas tem muita coisa. A pergunta do Ian: quais dicas você dá para estudantes que querem trabalhar na área, visto que não tem uma disciplina específica na área? Aí eu vou te dizer uma resposta muito que eu fiz. Comece a ler artigos e cobre da sua universidade para que tenha essa disciplina, porque essa disciplina é extremamente necessária. E fiquem atentos, porque as faculdades e universidades particulares já se atentaram a isso e já estão tendo a disciplina de zootecnia de precisão. Então, meus amores, se vocês não cobrarem dos professores de vocês, dos coordenadores de vocês, para colocar a disciplina de zootecnia de precisão, a grande possibilidade de vocês ficarem desempregados nos próximos 10, 15 anos, quem for trabalhar vai ser muito grande, ou até menos, porque a zootecnia de precisão, gente, não é uma coisa do outro mundo, ela já é uma realidade no dia a dia. Todo o evento hoje que eu assisti, ontem e hoje, basicamente girou em torno da zootecnia de precisão, o evento da Scott Consultoria, né? Tudo que o pessoal está falando é zootecnia de precisão. Então, respondendo a pergunta, Ian, se você não tem a disciplina, comece a buscar artigos, comece a ler sobre artigos. Existem, quem estiver terminando a graduação, existem mestrados e doutorados que não são na área de zootecnia de precisão, mas tem pesquisadores que já trabalham somente com as ferramentas de zootecnia de precisão. Tem o professor Irã, agora não sei se é Unesp ou USP, na USP ou Unesp, uma das duas instituições, tem alguns professores em Viçosa que trabalham, tem alguns professores na Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, que eu não vou lembrar os nomes agora, sou péssimo para nomes, pessoal. Tem o pessoal que trabalha na Embrapa, gado de corte, que está fazendo na UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que fazem parceria com a Embrapa Gado de Corte, então existem diferentes pesquisas. Tá bom? O Ian é da Universidade Rural. Tá. Aí, Ian, é um pouco complicado. Até me convidaram uma vez para poder criar o professor... O meu pai, foi meu professor, mas eu esqueci o nome dele agora. Que ele dá a disciplina de uma das últimas disciplinas, não vou lembrar agora. Ele me convidou para poder montar a grade curricular, a ementa curricular da disciplina. Mas eu acabei perdendo o contato dele, eu acabei não fazendo isso. Mas tem muita dificuldade, mas não é só da Rural, não. São em todas as instituições. Tem algumas poucas que já estão trabalhando com isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Temos umas perguntas e comentários aqui, João. O Edson está perguntando, cada módulo da Intergado atende quantos animais? Tá. Se você estiver trabalhando com Intergado Bife, um módulo, uma balança para cada 50 animais. Se você estiver trabalhando com Intergado Efficiency, que também é a mesma balança, a gente reduz e coloca
uma balança para cada 30 animais, tá ok? O interessante é que essa tecnologia, não é porque eu estou trabalhando na empresa, tá? Mas ela é muito legal porque ela é uma tecnologia de baixo custo, comparada com outras, e ela traz resultados magníficos para dentro do nosso sistema de produção, porque você tem os dados, as informações, naquelas tabelas que eu mostrei para vocês ali, no dashboard que nós temos. Então, são informações muito boas que nós temos. Tem uma outra pergunta aqui, Lucas, que é do Yali. Eu não sei se é Yali. Se os maiores gastos em fazendas são em mão de obra, como poderíamos reduzir esses gastos de modo que não afetem nenhum setor? Pergunta bem interessante e que eu adoro responder essa pergunta. A gente não vai reduzir, primeiro que a gente não vai reduzir mão de obra na fazenda. A gente vai alocar essa mão de obra em cargos diferentes. A redução da mão de obra vai ser em termos de eficiência do uso da mão de obra. Em vez de um pecuarista, de um produtor, desculpa, de um manejador, de um peão, ficar 5, 6 horas mexendo com os animais, ele vai ficar 2 horas só. E aí você vai reduzir o custo dele e trabalhar com ele em outro local. E outro ponto que é importante da mão de obra também que é interessante é você começar a ser mais eficiente no uso dessa mão de obra. Aí quando você coloca no peso número de animais monitorados, número de animais trabalhados com relação ao número de funcionários, você pode manter o seu número de funcionários e aumentar o tamanho aumentar o número de animais dentro da fazenda. Porque algumas das vezes as fazendas não aumentam o número de animais, não é devido à área, é porque eles não têm mão de obra suficiente para coordenar todo esse manejo. Tem fazendas que preferem. Tem vezes que tem uma área que eles optam por deixar essa área fechada porque não tem mão de obra, que a gente sabe quanto que é difícil obter mão de obra de qualidade. E um ponto que é importante, gente, tecnologia só vai funcionar se nós tivermos pessoas engajadas para adotar essa tecnologia, porque senão, esquece. Não vai ser eu, não vai ser o Lucas, não vai ser o Yali, não vai ser o Caio, não vai ser o Ian, ninguém vai conseguir. Se você não fazer aquela tecnologia entrar na cabeça e o produtor ou o funcionário não amar aquela tecnologia, ele vai colocar defeito nela no início ao fim. Então, você tem que mostrar para ele valor. Uma palavra-chave que a gente usa muito no Intergado é mostrar valor. Tá bom? Então é isso. Espero ter respondido aí a pergunta. Isso aí que você falou casa bem com o que o professor Caio disse aqui, né? A inserção da tecnologia na produção animal é uma realidade e a pecuária, sem uso das tecnologias, já ficou no passado, né? Exatamente. Pessoal, se vocês por acaso não tiverem outras perguntas, depois vocês podem me mandar, me coloca à disposição aí também para poder, já falo com o Lucas já de antemão, já não querendo ir para o final, mas já me adiantando, que eu sou para frente mesmo. Se você quiser, depois a gente pode fazer uma outra palestra, falando só sobre, porque eu vi que teve muita pergunta em termografia, como eu posso falar depois, dar uma palestra só sobre termografia para vocês, para mim é super de boa. Só vou ter que ver, porque meus horários de quarta, quinta e sexta-noite, a partir de semana que vem, vão ficar um pouco mais difíceis, mas a gente pode... E também a gente pode agendar no sábado, ou não vou falar domingo, que domingo já é exagero, mas no sábado de manhã ou no sábado à tarde, sem problema, eu sou super tranquilo com isso. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Eu sempre falo isso, tá ok? Então, já adiantando, né? Vamos marcar, sim, essa palestra, né? Vamos combinar direitinho, vamos ver os horários e dias aí que fica melhor para você. Caio, eu falo só sobre termografia, porque eu vi que teve bastante perguntas sobre termografia, e foi uma bem interessante. É um assunto magnífico. Tem um slide aqui que são 120 slides só sobre trabalho. Aí você tem desde aves, suínos, peixes, cavalos. Nossa, de cavalo tem muita coisa. Eu sei que o pessoal da Bahia, região Nordeste, trabalha muito com cavalo. Nossa, tem umas pesquisas magníficas que dá para ser feitas. E com só para vocês terem um exemplo, que eu fiz com termografia. Eu fui dar uma palestra em Alagoas, em Maceió, e estava tendo vaquejada. E aí tinha uma menina que estava fazendo a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dela. Ela ficou sabendo que eu ia, e ela, a dissertação de mestrado dela não estava dando certo, ela entrou em contato comigo e falou assim, João,
Tem como você... Eu levei a câmera termográfica, que eu estava com a câmera termográfica na época, da professora Cone, ela me emprestou, e eu levei para poder fazer umas avaliações lá, mostrar para o pessoal como é que funciona, né, a câmera. A gente fez a dissertação de mestrado dela foi extraída de dentro da prova de vaquejada. O que ela fez, basicamente? Ela avaliou a qualidade da cela nas provas de vaquejada. O quanto que a cela causa danos eu esqueci a palavra agora, né? Eu sou burro para algumas áreas, tá, gente? Causam danos na região dorsal dos animais e diminui o desempenho. Porque dependendo da forma do design, né, que você tem da cela, incomoda o animal. Então o animal perde desempenho, vai machucando. E como é que você consegue identificar isso? Você não vai conseguir identificar de forma visual. Com a câmera termográfica, eu devia ter colocado essas imagens aqui, você consegue ver certinho o desenho e as regiões onde estava mais machucado, que visualmente você não conseguia ver, entendeu? Mas você via que ali ia causar uma inflamação. Então ela conseguiu, a gente coletou essas informações e virou a dissertação de mestrado dela. Então, tem muita coisa para ser feita, e são gerações de informações que podem depois, por exemplo, você tendo esse daí, você pode gerar depois e falar assim, olha, gente, tem um designer melhor para ser feito dessa célula para determinada raça ou determinado biotipo animal, entendeu? Então, tem como você trabalhar com isso, na termografia, por exemplo. Melhorar na qualidade, né? Exatamente. Aí. Desempenho dos animais. Pois é, então, João, não surgiu mais perguntas, né? Então, você também tem uma reunião, né? Na verdade, eu estou até atrasado para a reunião já. Pois é. Pedimos desculpa, viu? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu só queria tirar uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu queria muito tirar uma foto, pessoal, que eu queria compartilhar, e quem puder compartilhar aí também nas redes sociais a foto, eu gostaria muito que fizesse isso, para a gente poder, que é legal, assim, para a gente poder mostrar aí e cada vez mais ter a zootecnia de precisão. Então, abrem as câmeras aí de vocês, pessoal, para a gente poder tirar uma foto. Tá, e, por favor, marque o DA, viu, gente? Lá no Instagram. Pessoal, vocês estão com medo de aparecer? O povo tá tudo de camisola, tá todo mundo, né? Tímido, tá todo mundo tímido. Tudo de camisola, né? Bora, gente, vai ser medroso, que é pior do que eu tô com o meu cabelo. Olha o tamanho da minha barba. Olha o estado que eu tô. Fala igual das branquelas. Olha essa gordura aqui, ó. Como é que tá? Deixa eu fechar aqui para ver se tem mais alguém. Abre aí, pessoal, que ainda não abriu. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto, pessoal, tirei. Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz e estou à disposição para o pessoal aí, para as próximas que for necessário, para ajudar em alguma coisa que eu achar importante. O professor também, que está na palestra, se quiser buscar alguma informação e ajuda aí para poder desenvolver alguma pesquisa na área, estou à disposição e eu sou apaixonado pela área, então, para mim, não tem um tempo ruim para poder desenvolver as pesquisas. Ok? Pronto. De antemão, né, a gente agradece já a sua disponibilidade, né, de ter topado, participado, não pensou duas vezes, né, vamos sim, vamos fazer a palestra, né, e é muito importante para a gente, né, tanto como discente, como pesquisadores e produtores que tem aqui, né, de estreitar relações, né, com a iniciativa privada, público, né, e gerar conhecimento, né. Muito obrigado, João, viu? Vamos marcar essa palestra assim da termografia, vamos combinar direitinho, e muito obrigado, viu? Perfeito. A todos aqui também, muito obrigado pela presença, né? Vamos, quinta que vem a gente tem outra palestra também, né? Mas é mais voltada para a área da agricultura, né? Sobre as tecnologias da soja, e vamos ter outras palestras também, voltadas para o mundo da pecuária também. Vai ser na outra semana, viu? E aí vamos anunciando. Fiquem ligados no Instagram do DA, e lá a gente vai lançando, né, as notícias, as palestras, e sintam-se convidados a participar. Certo? Vocês estão numa região muito importante, né, que é do Mato Piba, né? Sim, com certeza, com certeza. Vocês estão no Mato Piba aí, pessoal. Eu conheço Eduardo Magalhães? Luiz Eduardo, e conheço Barreiras. Eu fui dar uma palestra em Barreiras e fui dar uma palestra pelo Senado em Barreiras.
Fiquei apaixonado, quase que eu fiquei aí. É uma região muito rica, muito rica. Eu sou apaixonado por Rio, e lá tem um rio maravilhoso para tomar banho, então eu falei, a gente quer morar aqui. Pois você ia adorar então a Barra. A Barra tem 2 rios, um encontro de 2 rios, o Rio São Francisco e o Rio Grande. Que lindo. Então tá bom, gente, muito obrigado. Um abraço a todos aí que participaram, que ficaram até agora. Muito obrigado mesmo e estou à disposição, tá, Lucas? Vou ir, porque eu chamei outra reunião. Pronto. Entendi. Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigado a todos pela presença. Tchau. Tchau.